Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques de hoje. Profissionais de educação física pedem apoio dos vereadores. Eles reivindicam salários atrasados e melhores condições de trabalho. Você já parou para pensar como funciona o processo de tramitação de um projeto na Câmara? Vamos te mostrar o passo a passo, desde a apresentação da matéria até a proposta virar lei. Câmara homenageia pastor de São José dos Campos pelo trabalho social realizado na cidade. 3 anos de TV Câmara. Para comemorar a data, vamos apresentar uma série de reportagens sobre a emissora. Hoje você conhece um pouco da nossa história e da nova programação. E em nossa entrevista de estúdio, socióloga comenta o trabalho dos conselhos comunitários na construção da cidadania e fiscalização do poder público. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O atraso no pagamento de salários tem preocupado profissionais de educação física da cidade. Uma comissão que representa a classe se reuniu com vereadores em busca de apoio. O grupo também pede melhor condição de trabalho. Um grupo de profissionais de educação física procurou os vereadores para pedir apoio. Eles são contratados pela Organização Social São José Desportivo para prestar serviço nos centros poliesportivos da cidade e alegam atraso nos pagamentos de salário, vale-refeição e bolsa-auxílio, além de condições precárias de trabalho. Nós estamos sem segurança nenhuma, onde nós trabalhamos em piscinas, onde agora é época de calor e ocorre muita invasão. E a gente está tentando agora recorrer aos vereadores que procurem alguma forma de estar resolvendo essa situação com o executivo, né? Porque quando a gente vai atrás do salário com que a gente tem o direito, lógico, a gente está trabalhando todo mês, o executivo fala que já repassou a verba, mas na verdade a empresa fala que não e fica aquele diz que me diz que. O Vanderlei é professor de natação na Casa do Jovem e conta como é a atividade exercida pelos colegas. A gente trabalha com a comunidade em centros esportivos, onde tem futsal, vôlei, natação, ginástica, são todas as faixas etárias. Trabalhamos com crianças de 3 anos até terceira idade, adulto, desenvolvemos atividades comunitárias, tanto como os competitivos também. E todas as regiões são mais ou menos 52 pólios esportivos e mais ou menos 400 profissionais. Durante reunião com uma comissão de vereadores, os educadores e um representante do sindicato da categoria pediram ajuda para conseguir acesso ao contrato da prefeitura com a OS. Depois do encontro, os parlamentares comentaram a situação no plenário da Câmara e se comprometeram a levar a demanda dos professores à Secretaria de Esportes. O que eles vieram solicitar aqui nada mais do que o salário. O salário deles que está atrasado, eles querem o cumprimento do contrato. Nós não conseguimos pedir para a OS que a OS mande o contrato para cá, que a OS não nos manda. A gente sempre tem solicitado isso, então a gente não sabe até quando vai o contrato, é uma insegurança que eles têm. Então a gente está aqui para fiscalizar e cobrar isso junto ao governo. E para que o futuro governo faça o contrato com um tempo, pelo menos, de transição, para que os profissionais não possam ser penalizados, a população de São José dos Campos. Para que em janeiro e fevereiro, antes do carnaval, a população tenha os profissionais nos centros poliesportivos, nas academias, dando a aula com bastante prazer, que é o que eles querem fazer e sabem fazer muito bem. Agora, o que a gente espera é que essa administração não tenha perseguição em cima dos profissionais que vieram aqui. E você sabe como funciona a tramitação de um projeto de lei? Existe uma série de prazos e regras que a matéria precisa seguir até se tornar uma lei de fato. Você confere como funciona esse processo na reportagem. Você já parou para pensar como nasce um projeto de lei? Os projetos que são discutidos aqui na Câmara podem ser elaborados pelos vereadores, pela Prefeitura e até pela população. Funciona assim: o parlamentar escreve a proposta e apresenta para leitura durante a sessão. A partir daí tem início o prazo de emenda. São 10 dias para que algum vereador proponha alterações no texto. Terminado o prazo, a proposta é encaminhada para análise das comissões. Cada projeto pode passar por até 3 comissões, mas todos recebem o parecer da Comissão de Justiça, que analisa possíveis erros constitucionais. Depois de passar pelas comissões, o projeto segue para o plenário. Quem
Quem decide qual projeto será votado nas sessões é a mesa diretora. Se colocada em pauta, a proposta precisa da maioria simples dos votos favoráveis para ser aprovada, ou seja, 11 dos 21 vereadores presentes. Se rejeitada, a matéria é arquivada. Vale lembrar que alguns projetos específicos necessitam da aprovação de 2/3 dos vereadores. São eles, por exemplo, a proposta de emenda à lei orgânica e a rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Quando a matéria é aprovada, ela segue para a Prefeitura, que pode sancionar ou vetar a proposta. Se vetado, o projeto volta para a Câmara, que decide por manter ou rejeitar o veto. Após sancionado, o projeto vira lei assim que for publicado no boletim do município. E no próximo bloco vamos falar sobre cidadania. A socióloga comenta como os conselhos comunitários podem ajudar na construção e fiscalização de políticas públicas. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Os conselhos comunitários têm o papel de integrar comunidade e poder público e podem contribuir na construção e fiscalização de políticas públicas, trabalho que merece a atenção de todos nós. Por isso, a repórter Vivian Scatolin conversou com uma socióloga para discutir de que maneira os conselhos podem ser mais eficazes nessa função. Olá! Os conselhos municipais são uma forma de participação popular nas políticas públicas. Esse é o tema da minha conversa com a socióloga e professora da Universidade de Taubaté, Nilde Balcão. Obrigada, professora, por vir aqui no nosso estúdio. É um prazer estar aqui na Câmara, né, no município que eu moro. Eu que agradeço. Vamos falar sobre os conselhos municipais. A gente tem aqui, né, em boa parte das cidades brasileiras, Conselho da Saúde, da Educação, do Idoso, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Segurança, Meio Ambiente, uma série de conselhos municipais. Eles foram criados, né, na maioria, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. E a pergunta é, eles têm cumprido a sua função, o seu papel? Em geral, não. Os conselhos municipais são responsáveis por ajudar no planejamento, né, contribuir com o planejamento de dos projetos de cada uma das áreas. Ele é responsável por fiscalizar, acompanhar, avaliar, né? E tudo, então ele tem um papel de uma relação com a Câmara de Vereadores, com a Secretaria, mas principalmente com as secretarias municipais da área, né? Conselho de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Ao mesmo tempo, às vezes, alguns vereadores veem isso como um papel de concorrência, né? Assim, do tipo, só o vereador propõe os projetos, né? Qualquer lugar do Conselho Municipal. E o que precisa para ele funcionar, então? Ele precisa seguir aí algumas regras? O que é a prática já desses anos todos, né? De que a gente já tem essa série de conselhos. O que isso mostrou já? O que é preciso para funcionar? Em primeiro, eu acho que o conselheiro tem que entender do orçamento. Não é uma coisa muito fácil, mas também não é difícil. Mas tem que ser traduzido para ele aquilo que a gente chama de a linguagem do orçamentês, né? Ele tem que entender disso e da peça inteira, não é só da sua área. Por quê? Porque no decorrer da gestão, ele vai ter que negociar com outros, com o prefeito, com os vereadores, em termos de outras áreas. Eu sou da área da saúde, mas tem também o pessoal da área da educação, do transporte. Então é importante que ele conheça o orçamento num todo para até ver, né, o que cabe a ele de recursos dentro desse orçamento. Na hora que eu decido uma prioridade, isso é político, eu vou investir mais nessa educação, eu vou investir mais, sei lá, em infraestrutura, eu vou gastar mais em propaganda, tudo isso é uma decisão política. E essas decisões políticas cabem àqueles que foram eleitos, são representantes, cabe aos vereadores e cabe à prefeitura. Né? Então, eles vão tomar as grandes decisões políticas, quais são? Dentro do orçamento é muito clara qual é a decisão política. O prefeito, o vereador pode falar que a política dele é essa, mas se para isso ele não deu recurso nenhum e para isso ele deu muito recurso, a política de fato se objetiva, se concretiza na medida que tem recursos. Sim. Então, o orçamento é a cara da política. Então, essas decisões os conselheiros têm que estar acompanhando, independente, e tem que ver. Mas esse é só o primeiro passo. O segundo passo, na área dele, ele também tem que tomar decisões. Ele também tem que sugerir qual vai ser a nossa prioridade na área da saúde, quais são nossas prioridades na área de educação, transporte e por aí vai.
Então, essa conversa que tem entre os conselheiros e a prefeitura. A secretaria está representada também dentro do conselho. Então, a prefeitura tem que mostrar para ele concretamente, vai ser gasto tanto com o pessoal, com manutenção, com remédio. É esse o nosso projeto. Aí já complica. Essa informação já não é tão fácil de se obter. Então, o primeiro problema é como obter informação. Então, a primeira coisa sempre é com a secretaria. Segundo, de paralelo também, com a Câmara de Vereadores. Precisa ter um diálogo grande, principalmente com a Câmara dos Vereadores que estão acompanhando mais a sua área, mas também sempre com a Comissão do Orçamento da Câmara. É ela a figura institucional, né, responsável por fiscalizar o Executivo. Portanto, ela deve ter essas informações. Então, antes de mais nada, vamos ver quem tem de direito, a Comissão do Orçamento. Né? Vamos perguntar, vamos ver. Se por acaso não tiver, aí a gente viu já pela experiência, podemos ver o Tribunal de Contas. Eles têm lá os documentos, será que eles podem ajudar, me dizer onde eu posso ir? Posso ir ver, de repente, o Ministério Público? Não é para reclamar, não, é só perguntar o que eu posso fazer para ter essa informação? Na defensoria, numa universidade, nas ONGs, em pessoas especialistas. Outro ponto, onde eu posso ter essa informação? Porque o mais importante para o Conselho, eu acho que mais que brigar por projetos e fazer aquele... que eu tenho visto muito isso, né? Fala, briga, mas não muda. Né? O que tem mudado de fato é quando eu consigo a informação e olha, está aqui, entendeu? E aí o Conselho cresce, faz diferença. A busca é primeiro pela informação qualificada, organizada. Eu saber aquilo que eu tenho direito, saber ultrapassar o economês orçamenteiro, que é uma barreira muito fácil de ultrapassar, as outras são muito mais difíceis, né? Para que ao longo do processo isso esteja mais claro e ganha com isso quem é prefeito, como eu já disse, mas também os vereadores. Né? A Câmara de Vereadores ganha, olha, tem mais transparência, eu também posso, porque o vereador também para ele é novo quando chega. Né? Os vereadores, alguns têm mais experiências, outros também vão ter a mesma dificuldade dos conselheiros em ter esse processo. Então, se a Câmara de Vereadores, os vereadores trabalham junto com os conselhos, ambos ganham no sentido de fiscalizar, a prefeitura ganha no sentido de estar organizada, prestar contas e ter apoio. Não, foi isso mesmo. E a gente abre espaço para aquilo que é realmente importante, ainda mais uma situação de corte que nós vamos ter, né? Vamos ter corte de recursos, quer dizer, o país passando por uma situação que vai ter menos recursos nas prefeituras, vai impactar a saúde e a educação nas prefeituras. É aqui que a gente vive, né? A saúde, a educação, a moradia. É na cidade que a gente mora que a gente vai sentir. Obrigada pelos esclarecimentos, viu, por participar. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E o assunto agora é mercado de trabalho. Fica com as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar técnico em eletrônica, cozinheiro, líder de loja, líder de caixa, mecânico, motorista de caminhão, programador de computador e técnico instrumentista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E no próximo bloco, o pastor de São José é homenageado com o título de cidadão joseense. E vamos comemorar o aniversário da TV Câmara, relembrando um pouco da história da emissora. É daqui a pouco. Olá, o Diário Legislativo está de volta. Em sessão solene, o pastor Antônio Marques Ribeiro, da Igreja Batista Renovada, foi homenageado pela Câmara. Ele ganhou o título de cidadão joseense. A honraria parabeniza o trabalho social realizado por ele. Pastor Antônio Marques Ribeiro se tornou mais um cidadão joseense. O título, proposto pela vereadora Renata Paiva e o suplente de vereador Santos Neves, foi aprovado por unanimidade. E o pastor Toninho é um grande exemplo para todos nós, né? E, portanto, nada mais justo do que
diante de tudo que ele vem fazendo ao longo desses anos, né, principalmente ali na região sul, na região do Morumbi e bairros circunvizinhos também, né, reconhecê-lo, né, por esse grandioso trabalho social e evangelístico também. Ele tem um trabalho prestado a essa cidade muito grande já há muitos anos, tanto no campo espiritual quanto no campo social. Ele desenvolve um trabalho que se iniciou em 2003 no Jardim Morumbi, em uma pequena garagem, e hoje ele está à frente de uma igreja com cerca de 3.000 membros. Familiares e amigos lotaram o plenário Mário Shows para acompanhar o evento. Vice-presidente da igreja e filho do homenageado, pastor Glaucio Marques Ribeiro, destacou os projetos sociais liderados pelo pai. Me lembro de acompanhar, por exemplo, o pastor Toninho em visitas a presídios, a casa de custódias, né? E ele falava do evangelho a presos, inclusive, de alta periculosidade. Hoje a Igreja Batista Renovada tem um trabalho muito forte com moradores de rua, com prostitutas aqui em São José dos Campos. Então o pessoal sai para fazer essa evangelização. Durante o evento, um vídeo relembrou momentos marcantes da vida do homenageado. Fundador e presidente da Igreja Batista Renovada em São José dos Campos, pastor Antônio Marques Ribeiro, ministrou aulas de teologia por mais de 10 anos. Emocionado, o líder religioso falou da alegria em receber o título de cidadão joseense. 39 anos nessa cidade, aprendi a amar essa cidade. Eu posso dizer que hoje só é concretização de um sonho. Sou joseense de coração, meu filho Davi nasceu aqui e para mim foi algo muito gratificante. A solenidade contou ainda com apresentações musicais. O meu coração. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta segunda e também para amanhã. A tarde desta segunda-feira fica nublada com grande possibilidade de chuva. A máxima chega aos 27 graus, mínima 20. Amanhã o tempo permanece nublado com pancadas de chuva à tarde. A máxima alcança os 26 graus, mínima 20. E este ano a TV Câmara comemora 3 anos de existência. Ainda somos jovens, mas temos muita história para contar. Por isso, para marcar esse aniversário, vamos exibir durante esta semana uma série de reportagens sobre nossa emissora. Na primeira, você confere um pouco do processo de criação da TV e aproveita para conhecer nossa programação. Todo começo de emissora é assim. Muitos fios, equipamentos e muito trabalho para colocar tudo em ordem. Aí, nessa imagem, a sala de operações da TV Câmara estava sendo montada ainda no início de 2013. Trabalho recompensado. Com a sala pronta, em setembro do mesmo ano, a TV Câmara fazia sua primeira transmissão, a cobertura de uma sessão plenária, ao vivo. Consulta os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Moderna, a TV Câmara foi instalada com aparelhos de última geração. A emissora tem capacidade de exibir e gravar programas em HD, alta definição. Todo o conteúdo é armazenado de forma digital. Nesses 3 anos de existência, muita coisa mudou na TV, a começar pelo logo da emissora. A engrenagem e as cores fortes deram lugar a uma proposta minimalista, e o azul se tornou a cor base da TV Câmara. Mas as mudanças não ficaram só na parte artística. A grade da TV foi ampliada, ganhou novos programas. O Diário Legislativo é um deles, onde você confere as principais notícias da Câmara de São José. Entre as novidades também estão os programas São José e seus lugares e Sua Excelência o Artista. Caminhei ao seu lado e nos banhamos no mar. Quem gosta de música não pode perder os Sons da Cidade, que apresenta o trabalho de músicos e artistas da região. Olá galera, os Sons da Cidade tá no ar e como você já sabe, aqui a gente apresenta para você o trabalho dos artistas e bandas da região. Para manter o compromisso de estimular a cidadania, a TV Câmara também exibe programação de interesse público, voltada para o dia a dia do cidadão. Nosso conteúdo também é pautado pela proposta da transparência, objetivo final da TV, apresentar ao cidadão os principais acontecimentos da Câmara de São José. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã.